Queridos alunos, espero que estejam bem, que estejam se preparando aí para a próxima edição do teste ANPAD. Bom, e hoje eu não vou comentar uma, mas vou comentar duas questões da prova de português da edição de julho de 2019. Eu recebi as duas questões, referiam-se ao mesmo texto, então em um único vídeo eu vou comentar as duas. Bom, são as questões de número 35 e 36. Esse é o texto que refere-se às duas questões. Não vou fazer a leitura desse texto agora, tá? Só chamo a atenção de vocês, percebam que é um excerto de uma pesquisa acadêmica, de um artigo acadêmico, né? Tem todas aquelas características ali do texto acadêmico, né? A gente pode ver aí as citações e todos esses detalhes, e isso será abordado na prova. Bom, vamos lá, as questões. Então, considere as seguintes afirmações. Antes da gente ver o que a questão quer, se são as verdadeiras ou as falsas, vamos analisar todas, né? Vamos confrontá-las aí com o texto. Olha lá, o texto dá sustentação a ou às afirmações. Então, vamos lá. A primeira, né? Bom, antes da gente analisar essas afirmações, vamos fazer uma leitura rápida do texto. Eu sempre sugiro, vocês podem voltar, né, no slide onde o texto estava maior, fazer uma pausa e já dar uma lida, ou pode pausar e ler aqui comigo. Vocês vão perceber que eu sempre pulo as citações, mas na hora de analisar cada uma das alternativas ali, se for necessário, a gente retoma. Bom, vamos lá. Diversas pesquisas revelam que cursos de especialização em administração, incluindo o Masters in Business Administration, o MBA, têm se multiplicado desde os anos 90 no Brasil. A oferta de MBA tem crescido no país, sobretudo na última década, em contratendência ao que tem ocorrido nos Estados Unidos. Naquele país, a procura por MBAs tem diminuído e a sua busca, ao invés de ser pela aprendizagem em si, passou a ser pela possibilidade de formação de redes e de novas oportunidades de trabalho, entre outras atividades externas ao desempenho acadêmico. Bom, e as alternativas a serem analisadas são as seguintes, né? Vamos procurar aí o que sustenta e o que não sustenta o texto. A primeira, os MBAs existem no Brasil desde a década de 90. Bom, o texto não diz isso, né? O texto diz que os MBAs têm se multiplicado, ou seja, eles tiveram um crescimento a partir da década de 90. Então, a primeira frase, a primeira afirmação, não tem sustentação no texto. A segunda, a oferta de MBA no Brasil cresceu mais expressivamente na década de 2010. Bom, também não posso afirmar isso, né? O que diz é que ela começou a se multiplicar na década de 90. E aqui fala, olha, a oferta tem crescido no país, sobretudo na última década, em contratendência, então, sobretudo, né? Mas não mais expressivamente. Ela cresceu de maneira, não posso dizer que ela dá sustentação ao texto. A terceira, a oferta de MBA nos Estados Unidos é menor que no Brasil. Bom, também não posso afirmar, né? Aqui, na última década, ela cresceu bastante. E nos Estados Unidos isso não aconteceu. Não aconteceu o quê? Um crescimento igual ao do Brasil na última década. Além disso, eu não posso afirmar mais nada, né? Não posso dizer que é mais ou menos, só posso afirmar que não teve o mesmo crescimento. A quarta, os brasileiros procuram os MBAs mais pela aprendizagem em si, completamente fora do texto, né? Não tenho essa informação. Eu sei que nos Estados Unidos, né, é que está em destaque aí, as pessoas buscam não só pela aprendizagem, mas pela formação de redes aí, estabelecer contatos profissionais, que é o que eu tenho aqui na 5. Olha, os MBAs fomentam, em algum contexto, a formação de redes e novas oportunidades de trabalho, que é o que eu tenho no finalzinho aqui, né? E é interessante observar que tem um sintagma aí, né, em alguns contextos. Então, eu não estou falando que os americanos buscam ou os brasileiros buscam, mas que é um contexto pertinente ao curso de MBA. Então, a única frase que pode ser sustentada pelo texto é a frase de número 5. E
Ainda sobre o mesmo texto. Olha lá, tem uma pergunta sobre as citações. Muito comum na prova de português perguntar não necessariamente peculiaridades sobre a formatação, né? Mas questões mais estruturais. Então, perguntando a respeito das citações, é correto afirmar. Nós vamos analisar todas elas. A letra A diz o seguinte: na última frase são citados, 3 trabalhos, todos de 2011. Bom, na verdade, eu não tenho 3 trabalhos, né? Eu tenho 3 autores. Provavelmente que dedicaram-se aí ao mesmo trabalho, trabalharam juntos, mas 3 autores. Então, essa aqui é falsa. A segunda, não existe um padrão para a disposição das citações na primeira frase. Bom, existe sim um padrão alfabético. Então, eu tenho, né, o primeiro autor com B, ele não fez esse trabalho sozinho, né? Então, tem 2 autores aí, mas o primeiro deles com B, o segundo com G, o terceiro com K e o último com W, que também trabalhou junto aí com outro autor. Então, eu tenho aí uma organização, um padrão alfabético. E, então, essa é falsa, né? Na letra C, eu não vou ousar pronunciar o nome desse autor para não cair no erro, né? É o autor que mais contribuiu para o entendimento dos MBAs. Bom, ele é citado aqui 2 vezes, né? Isso não significa que ele tenha sido o que mais contribuiu. Ele foi o mais citado nesse trabalho, né? Que são coisas diferentes. Letra D. A menção a 4 trabalhos na primeira frase, prova a irrefutabilidade do que se afirma. Bom, né? Fácil seria se fosse assim, né? Mas não, na verdade é porque muitas pessoas concordam. Na verdade, quando eu trago para o meu trabalho, para a minha pesquisa, uma afirmação e me refiro ali a mais de um autor, eu não estou tentando comprovar que há uma irrefutabilidade, mas sim que é consenso entre alguns teóricos, né? E por fim, a letra E. A citação da segunda frase corrobora com o excerto, sobretudo na última década. Provavelmente sim, né? Lá na última década tem uma citação, e 2015, e provavelmente essa pesquisa aí se refere à última década. Ele falou sobre os MBAs na última década. Então, vamos lá, né? Temos aí como correta a letra E. A citação provavelmente corrobora com o excerto, sobretudo na última década. É de se pensar que o trabalho citado abarca a última década e também foi publicado na última década. Bom, espero que eu tenha respondido à dúvida enviada por vocês. Deixo aqui o meu convite para enviar também a sua dúvida, né? Pode utilizar os comentários, os nossos grupos do WhatsApp, que todos os dias, na parte da manhã, às 9, uma questão de analítico e às 19 horas, uma questão de português. Então, desde já, desejo a todos vocês excelentes estudos. Até mais!